Dubai está morrendo e, curiosamente, os primeiros a perceber não foram os investidores, mas sim os trabalhadores que sustentam este império. A cidade mais ambiciosa do mundo, essa metrópole futurista erguida sobre a areia do deserto e alimentada por bilhões de petrodólares, está sendo testemunha de algo que parecia impossível: o desaparecimento dos seus turistas. Os corredores dos hotéis ecoam o vazio. Os restaurantes de luxo lutam desesperadamente para encher pelo menos uma mesa. E as pessoas que mantêm em funcionamento esta brilhante engrenagem, dos recepcionistas aos guias, finalmente decidiram quebrar o silêncio. O que eles estão revelando vai mudar para sempre a imagem que você tem deste paraíso artificial. Dubai está vazia, obscenamente cara e enfrentando uma crise existencial que ninguém previu. A cidade que um dia simbolizou a ambição sem limites e o turismo de ultraluxo deu de cara com um muro de realidade. Se você caminhar pelo Dubai Mall em uma tarde de terça-feira, notará algo inquietante, quase perturbador. Onde está todo mundo? As multidões desapareceram. O mirante do Burj Khalifa, essa joia da coroa que antes exigia reservas com semanas de antecedência, agora tem disponibilidade imediata para o mesmo dia. É uma imagem desoladora para um destino que prometia ser o centro do mundo. Os trabalhadores de hotéis, guias turísticos e funcionários de lojas de luxo estão pintando um quadro preocupante, sugerindo que o destino dourado pode ter atingido finalmente o seu teto de vidro. Para entender a magnitude do desastre, olhemos para os números porque eles não mentem. Em 2023, Dubai recebeu mais de 17 milhões de visitantes internacionais, posicionando-se no topo do turismo mundial. O Emirado investiu a bagatela de 400 bilhões de dólares em infraestrutura, hotéis e atrações faraônicas durante as últimas 2 décadas. Eles têm o prédio mais alto, o maior shopping center e alguns dos hotéis mais extravagantes do planeta Terra. No entanto, ao chegar em meados de 2025, o roteiro deu uma reviravolta dramática e sombria. Os números do turismo estagnaram e, em alguns trimestres, despencaram. Falemos da ocupação hoteleira. Aquelas taxas que costumavam rondar os 80%, agora lutam para se manter na casa dos 60% em vários distritos importantes. A receita por quarto disponível, uma métrica sagrada na indústria hoteleira, caiu 18% em comparação com o mesmo período de 2024. As companhias aéreas reduziram silenciosamente a frequência de voos para o Aeroporto Internacional de Dubai, e várias grandes redes de hotéis adiaram projetos de expansão que, há apenas 18 meses, anunciaram com pompa e circunstância. Os trabalhadores que estão no terreno veem isso com uma clareza cristalina. Um concierge de um hotel 5 estrelas na famosa Palm Jumeirah, falando sob condição de anonimato, descreveu a atmosfera atual como assustadoramente tranquila, em comparação com 2 anos atrás. O pessoal da limpeza relata algo ainda mais alarmante: andares inteiros de hotéis que permanecem desocupados por dias, como se fossem cidades fantasmagóricas verticais. Gerentes de restaurantes que antes exigiam reservas com semanas de antecedência, agora suam a camisa para encher mesas, mesmo nas noites de fim de semana. E os operadores turísticos, aqueles que costumavam organizar 3 safaris no deserto por dia, agora têm sorte se conseguem lotar um, e às vezes, nenhum. Não estamos falando de incidentes isolados nem de uma temporada ruim. Este é um padrão sistêmico que está emergindo em todos os setores do ecossistema turístico de Dubai e levanta uma questão muito séria: esse modelo de crescimento infinito é sustentável? Falemos de dinheiro, porque é aqui que os problemas de Dubai realmente começam a cristalizar e a doer. A cidade se posicionou como um destino de luxo, mas em algum ponto do caminho, o preço se divorciou completamente do valor real que oferece. Um quarto de hotel padrão em uma propriedade de nível médio na Sheikh Zayed Road agora custa, em média, $280 por noite na alta temporada. Para você ter uma ideia, isso é mais caro do que hotéis, comparáveis em cidades historicamente caras como Paris, Tóquio ou Nova York. Uma família de 4 pessoas que visite Dubai por 5 dias pode gastar facilmente entre $8.000 e $12.000 se somarmos hospedagem, comida, atrações e transporte. Para muitos viajantes internacionais, especialmente aqueles de mercados-chave como Índia, Reino Unido e China, isso representa uma barreira de entrada intransponível.
A situação gastronômica ilustra este absurdo perfeitamente. Um café da manhã simples no restaurante de um hotel pode custar $45 por pessoa. Quer jantar? Um jantar em um restaurante de gama média na Dubai Marina oscila entre $80 e $120 para 2 pessoas. E detalhe, isso sem álcool. Até o fast food se tornou um luxo absurdo. Um combo no McDonald's ou KFC custa quase o dobro do que você pagaria nos países vizinhos. Os trabalhadores da indústria de alimentos e bebidas notaram o impacto direto no comportamento do consumidor. Um garçom no Centro Financeiro Internacional de Dubai relatou que os clientes estão cada vez mais sensíveis ao preço, expressando frequentemente um choque visível quando a conta chega. As pessoas olham o cardápio, veem os preços e você pode ver literalmente como fazem cálculos mentais, explicou. Muitos turistas estão cortando gastos drasticamente, compartilham pratos, pulam as entradas e sobremesas ou simplesmente escolhem não sair para jantar. E se falamos de atrações, a ferida fica mais profunda. O mirante do Burj Khalifa cobra 149 dirhams, cerca de $40 pela entrada padrão, e até 378 dirhams, mais de $100 pelos horários de pico. Falemos de números concretos, porque é aqui que a carteira começa a sangrar de verdade. IMG, Worlds of Adventure, um daqueles famosos parques temáticos cobertos que te vendem como a oitava maravilha, cobra 345 dirhams por entrada, o que dá quase $100 por um único dia de diversão enlatada. E se quiser subir no Dubai Frame, prepare-se para desembolsar 50 dirhams, cerca de $14, por uma experiência que, sendo generosos, dura 20 minutos de relógio. Faça as contas comigo. Uma família que queira visitar 4 ou 5 dessas atrações durante alguns dias enfrenta um gasto extra de $500 a $800. E isso é apenas em entradas, sem contar o hotel nem a comida. Mas espere, você ainda tem que se locomover pela cidade. E é aí que chega o segundo golpe. O metrô de Dubai é barato, sim, mas tem um problema fundamental. Não chega onde os turistas estão. Isso te obriga a depender do táxi, e o taxímetro nesta cidade corre mais rápido que um Fórmula 1. Um simples trajeto do aeroporto até a Palm Jumeirah vai te custar cerca de 120 dirhams, mais de $30 por uma única viagem. Se somar os deslocamentos de um dia explorando a cidade, uma família pode gastar facilmente entre $60 e $80 diários apenas para se mover de um ponto a outro. Pensava em alugar um carro para economizar? Pense 2 vezes. Parece barato até você perceber as taxas de estacionamento que oscilam entre 20 e 40 dirhams por hora, e o que é pior, os infames radares de velocidade. Eles são implacáveis e geram multas de 600 a 3.000 dirhams por infrações mínimas que você nem percebeu cometer. Os trabalhadores veem o impacto dessa sangria econômica todos os dias no rosto dos clientes. O pessoal do hotel descreve hóspedes que chegam com a ilusão de uma experiência de luxo, mas que terminam frustrados e amargurados ao ver como seu orçamento evapora em questão de horas. Os guias turísticos relatam que a queixa número 1 já não é o calor, mas sim aquela sensação constante de estar sendo enganado, de que te cobram até por respirar. Um representante de atendimento ao cliente em uma grande atração resumiu perfeitamente. As pessoas não reclamam da qualidade, reclamam que a experiência não vale, nem de longe, o que pagaram por ela. Os sites de avaliações estão se enchendo de comentários do tipo "não vale a pena" ou "é uma armadilha para turistas", e isso é um veneno lento para qualquer destino. E então há o inimigo invisível, aquele que você não pode evitar pagando: o clima. O clima de Dubai está se tornando um fator de dissuasão muito mais complexo e perigoso do que apenas dizer "faz calor". De maio a setembro, as temperaturas diurnas superam regularmente os 42 graus centígrados, o que dá 108 graus Fahrenheit para meus amigos americanos. Mas o verdadeiro assassino é a umidade na costa, que pode atingir 90%, criando um índice de calor que torna a atividade ao ar livre não apenas desconfortável, mas potencialmente mortal. Os dados climáticos não mentem. Dubai está experimentando períodos de calor extremo muito mais longos do que há uma década. Com temperaturas que superam cada vez com mais frequência os 45 graus, as condições para os
Trabalhadores e os turistas são simplesmente brutais. Os guias que tentam fazer passeios a pé relatam que os turistas desistem aos 20 minutos, implorando para voltar ao ar-condicionado porque sentem que estão sufocando. A situação nos famosos safaris no deserto é ainda mais dramática. Os operadores descrevem hóspedes que chegam animados com a aventura nas dunas, mas que terminam visivelmente angustiados, enjoados e à beira do colapso antes mesmo do tour começar. Um guia confessou que os incidentes médicos por exaustão e desidratação dispararam nos últimos 3 anos. Levamos mais água, paramos mais vezes, mas as pessoas continuam caindo como moscas, explicou com preocupação. A resposta da indústria tem sido construir mais atrações internas, mas, sejamos honestos, essa estratégia tem um limite muito claro. Os shoppings gigantes são climatizados, sim, mas no final das contas, são a mesma experiência que você pode ter em qualquer grande cidade do mundo. Você realmente vai atravessar meio planeta para entrar em um shopping? A novidade de uma pista de esqui indoor dura 1 hora. Depois disso, você se pergunta o que está fazendo ali. Inclusive a praia, que deveria ser o grande trunfo natural de Dubai, torna-se inutilizável durante grande parte do ano. Os beach clubs dos hotéis ficam vazios no verão, apesar das promoções agressivas, porque ninguém em sã consciência quer fritar ao sol. E o calor não apenas se sente, também se vê. A poeira da construção, exacerbada pelo ar seco, cria uma névoa permanente que arruína as vistas e as fotos. Aquele Burj Khalifa que você vê no Instagram com um céu azul cristalino é, muitas vezes, uma mentira envolta em uma bruma cinzenta e empoeirada. As famosas fontes de Dubai são espetaculares, mas vê-las exige ficar de pé em um calor opressor que muitos acham intolerável. Os trabalhadores contam como os turistas preferem ver o espetáculo por trás de um vidro em uma cafeteria, perdendo a experiência real, porque sair fora é um castigo. Os estudos climáticos regionais indicam algo aterrorizante. Cidades do Golfo como Dubai estão se aproximando dos limites de temperatura de bulbo úmido, o ponto exato onde o corpo humano não consegue mais se resfriar sozinho e a sobrevivência sem ar-condicionado torna-se impossível. Embora Dubai ainda não tenha cruzado essa linha vermelha de não retorno climático, a tendência é assustadora e os viajantes que estão cada vez mais informados sabem disso perfeitamente. Os trabalhadores da indústria reconhecem, em voz baixa, uma verdade incômoda. A temporada de verão, que antes era considerada apenas temporada baixa, está se tornando rapidamente a não temporada. Estamos falando de hotéis de luxo reportando taxas de ocupação abaixo dos 40% durante julho e agosto, o que basicamente significa que estão operando com prejuízo. Mas o problema é que Dubai não está competindo no vácuo e seus rivais sentiram o cheiro de sangue na água. A concorrência regional e internacional intensificou-se de uma maneira selvagem e há um gigante que despertou logo ao lado. A Arábia Saudita emergiu como a ameaça mais letal para o domínio turístico de Dubai. O reino colocou sobre a mesa 800 bilhões de dólares para desenvolver seu turismo através da iniciativa Visão 2030, uma cifra que tonteia só de pensar. A Riyadh Season, seu festival anual de entretenimento, já atrai os maiores artistas do mundo e milhões de visitantes que antes teriam ido para Dubai. E não é só festa, eles têm a Lula, com seus sítios declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco e paisagens desérticas de tirar o fôlego, oferecendo uma profundidade cultural e histórica que Dubai, com todo o seu dinheiro, simplesmente não pode comprar nem fabricar. A estratégia da Arábia Saudita é brilhante porque ataca diretamente a jugular das fraquezas de Dubai. Dubai é caro? A Arábia oferece preços competitivos para roubar fatia de mercado. Dubai carece de herança cultural autêntica. A Arábia aproveita seus sítios históricos e sua importância religiosa. Dubai é um inferno climático? A costa ocidental da Arábia e seus novos projetos no Mar Vermelho desfrutam de temperaturas muito mais moderadas. Além disso, o reino está relaxando suas restrições sociais a uma velocidade vertiginosa, emitindo vistos de turista e permitindo entretenimentos que antes eram proibidos, eliminando assim as únicas vantagens que faziam de Dubai a opção exclusiva no Golfo.
E como se não bastasse, o Catar apresenta outro desafio monumental. Após a Copa do Mundo de 2022, Doha não ficou parada. Manteve sua infraestrutura de primeira classe e continua investindo pesado. O país oferece uma experiência de hotel de luxo muito semelhante, mas a preços mais baixos, e sua geografia compacta torna muito mais fácil para os turistas se locomoverem sem gastar uma fortuna em táxis. Seus museus, como o Museu de Arte Islâmica, trazem uma substância cultural que deixa as atrações superficiais de Dubai no chinelo. Os trabalhadores que se mudaram entre propriedades de Dubai e Doha relatam algo interessante. O Catar está roubando ativamente o pessoal mais experiente com melhores salários, deixando Dubai com uma crise de talento em seus hotéis. Mas olhemos além do Golfo, porque o mundo é muito grande e Dubai perdeu sua novidade. As cidades europeias clássicas como Barcelona, Roma ou Atenas voltaram com força após a pandemia, oferecendo história real, cultura vibrante e experiências inesquecíveis a custos comparáveis ou até menores. E se você busca praia e luxo, a Ásia te recebe de braços abertos. Destinos como Tailândia, Vietnã ou Indonésia oferecem paraísos tropicais e uma imersão cultural genuína por uma fração do preço de Dubai. Pense bem, um resort de luxo em Bali ou Phuket te oferece melhor clima, beleza natural real e autenticidade por 40 ou 50% menos do que você pagaria por um quarto padrão no deserto. Os trabalhadores veem como essa concorrência feroz está mudando a cara de seus clientes. Os mercados tradicionais de Dubai estão indo para outro lugar. Os turistas indianos, historicamente o segmento mais fiel, estão escolhendo cada vez mais a Europa ou seus próprios resorts de luxo domésticos. Os turistas chineses, que se esperava que inundassem Dubai após a pandemia, preferiram ir para o Sudeste Asiático ou Japão. Até os britânicos, enfrentando seus próprios problemas econômicos, preferem o Mediterrâneo antes do dispendioso Golfo. Uma agente de viagens internacional resumiu com uma frase lapidária: há 5 anos, as pessoas estavam animadas para ir a Dubai. Agora é apenas mais uma opção na lista e quase nunca é a primeira. E aqui chegamos ao cerne do problema, algo que dói mais que os preços. Dubai sofre de uma crise de autenticidade severa. Quanto mais tempo você fica, mais percebe que a cidade é essencialmente uma coleção de conceitos importados e experiências replicadas, como um parque temático gigante sem alma. Você vê canais de estilo veneziano flutuando pela marina, souks com ar-condicionado cheios de produtos fabricados em massa na China e distritos antigos que parecem cenários de cinema. Tudo parece fabricado porque, spoiler alert, é. Os trabalhadores do setor turístico admitem isso em particular, embora em público tenham que manter o sorriso e vender a narrativa oficial. Quando os visitantes perguntam pela história de Dubai, deparam-se com um vazio ensurdecedor, porque além dos últimos 50 anos, mal há algo para contar. A cidade carece desesperadamente de ruínas antigas, monumentos históricos e daquela profundidade cultural que define os grandes destinos do mundo. O Museu de Dubai é pequeno e decepcionante, e a Heritage Village, que supostamente mostra a vida tradicional, parece tão artificial quanto um cenário de papelão. Um guia turístico confessou a triste realidade do seu trabalho. Posso falar 10 minutos sobre o passado de Dubai, e depois disso, não me resta mais nada, fico em branco. Assim, eles se veem obrigados a falar do futuro, dos recordes mundiais e dos superlativos. Mas as pessoas querem mais do que concreto e vidro. As pessoas buscam histórias, buscam uma alma que aqui simplesmente não existe. A experiência cultural é igualmente oca, quase uma paródia de si mesma. A cultura emiradense real continua inacessível, oculta por trás dos muros da privacidade, já que a população local representa menos de 11% do total. O que os turistas recebem em troca é uma versão Disney e globalizada da cultura árabe, desenhada para o consumo de massa e rápido. Os safaris no deserto seguem uma fórmula robótica: bater nas dunas em um 4x4, montar em um camelo triste e jantar em um buffet genérico. Todas as empresas oferecem exatamente o mesmo. Os próprios trabalhadores descrevem isso não como imersão cultural, mas como teatro cultural, uma encenação que se repete noite após noite.
A cena gastronômica é o exemplo perfeito desta crise de identidade. Você tem milhares de restaurantes de todo o mundo, mas encontrar autêntica comida emiradense é quase uma missão impossível. Os turistas querem provar o sabor local, mas acabam comendo comida libanesa, indiana ou uma mistura genérica do Golfo que poderia ser de qualquer lugar. E a arquitetura sofre do mesmo mal. O Burj Khalifa poderia estar em Xangai, o Dubai Mall poderia estar em Nova York. A famosa Palm Jumeirah, apesar da sua engenharia, é fundamentalmente um monte de areia artificial com hotéis caros, sem nada que a torne unicamente Dubai. Você pode caminhar por distritos inteiros, sem encontrar um único traço de caráter próprio. É uma cidade de copiar e colar. Esta falta de autenticidade é um problema grave, porque os viajantes modernos, especialmente os jovens, já não buscam apenas luxo, buscam verdade, buscam entender um lugar, não apenas fotografá-lo. As redes sociais foram uma faca de dois gumes. A cidade parece linda no Instagram, mas a realidade de estar lá, no meio de uma expansão urbana projetada para carros e não para pessoas, é decepcionante. Os filtros caem e o que resta é uma sensação de vazio. Mas por trás desta cortina de luxo falso, há uma realidade humana muito mais sombria que está começando a rachar o serviço impecável pelo qual Dubai era famoso. O setor turístico emprega centenas de milhares de expatriados do sul da Ásia, Filipinas e África Oriental que enfrentam condições duríssimas. Jornadas intermináveis, salários baixos e um sistema de patrocínio, a kafala, que vincula sua residência ao empregador, deixando-os sem liberdade real. Quando esses trabalhadores estão exaustos, estressados e mal pagos, a qualidade do serviço despenca e o turista percebe. Os hotéis cortaram pessoal para economizar custos, obrigando as camareiras a passar de 14 para 18 quartos por dia sem ganhar nenhum centavo a mais. Corremos, cometemos erros, os hóspedes reclamam e nós pagamos o pato, explica uma funcionária. A situação salarial é francamente vergonhosa. Um trabalhador de hotelaria de nível básico ganha entre 300 e 500 dólares por mês. Pense nisso. Eles ganham em um mês o que um turista gasta em um único jantar. Vivem amontoados, longe do trabalho, e muitos não economizam quase nada depois de enviar dinheiro para suas famílias. Para eles, Dubai não é um sonho, é um sacrifício necessário porque em seus países não tem alternativa. O sistema os impede de mudar de emprego ou sair do país sem permissão, criando uma dinâmica de poder que muitos empregadores exploram com ameaças de deportação e salários retidos. Dubai enfrenta o seu momento mais difícil, uma cidade construída sobre uma imagem que está ficando sem filtros, um destino de luxo sustentado por trabalhadores no limite e um deserto de concreto, que esqueceu a sua alma. Este é o princípio do fim para a Cidade Dourada, ou ela poderá se reinventar antes que a areia volte a reclamar tudo? E você, depois de saber de tudo isso, ainda gastaria as suas economias para viajar para cá, ou acha que é tudo uma grande farsa brilhante? Deixe a sua opinião nos comentários, porque te garanto que o debate vai ser quente. Se quiser continuar descobrindo a verdade sombria por trás dos destinos mais famosos do mundo, clique no botão de se inscrever e ative o sininho, porque o que vem no próximo vídeo vai te deixar gelado. Nos vemos na próxima investigação.